Esta palavra do resgate aparece logo a abrir, enfim, algumas notícias, algumas notificações, alguma divulgação. Foi usada por mim, suponho eu, porque me estão a citar, mas não será a palavra mais adequada. Este livro foi pensado como um todo, não é uma espécie de restos ou caixote de lixo que foi resgatar poemas que ficaram para trás. Há, de facto, alguns poemas aqui que já estavam prontos quando do livro anterior, do Errático, ou semi-prontos, mas que eu resolvi não incluir no outro livro. Alguns poemas ficaram no limbo, digamos, e foram resgatados do limbo, e outros foram escritos posteriormente, mas o livro foi pensado mais ou menos como um todo. Eu tinha vontade de fazer um livro mais pequeno, numa editora diferente. Primeiro porque acho que as pequenas editoras também devem ser apoiadas e depois porque gosto particularmente das edições de não edições, são muito cuidadas e bonitas e pensei, este conjunto cabe nesta coleção. Eu queria mesmo que este poema Dá Notícia aos Cravelhos, que ficou no início, ficasse na horizontal, portanto fosse lido, o leitor tem o livro e tem que o virar. O texto original estava escrito numa folha muito mais larga e, portanto, os versos não estavam partidos. Aqui tivemos que optar por partir versos, mas de qualquer forma fizemos de maneira a que isso interferisse o menos possível com a extensão. Queria que o verso fosse muito longo, uma espécie de fala em cada verso. Por outro lado, também o poema tem uma tonalidade quase de hino. Eu até gostava que fosse possível, ou que fosse mais fácil, fazer o leitor virar várias vezes o livro, mas pronto, poderá ficar para a próxima. Não é propriamente poesia experimental, que é muito complicada de editar, é também para se ter a percepção geral do poema como uma espécie de manuscrito longo. É ao mesmo tempo uma homenagem ao poeta Paul Celan e toda a tonalidade do poema, ou parte da tonalidade do poema, tem muito a ver com o ambiente terrível que ele descreve nos versos dele. Mas é uma interrogação minha, quer dizer, é uma longa interrogação que me coloco se estes factos todos nos levam a parecermos poetas em marcha para o hino, ou seja, para a consagração. É uma interrogação também ao trabalho que faço com a escrita. Todos os poemas têm algo de autobiográfico, não é? Este poema Vacilante, um dos versos é o título do livro, é alguma coisa que me aconteceu, de facto, muito jovem, ter que dizer textos em palco e para um público que não estava muito interessado em ouvir, portanto havia ali um grande equívoco. Eu não queria dizer, eles não queriam ouvir, mas os textos estavam ali e pronto, lá desempenhei o melhor possível e o mais titubeantemente, como digo aqui, possível. Pois a primeira estrofe já é uma reflexão a posteriori, muitos anos depois, não é? Já é o meu olhar sobre esse momento que se passou, penso que há uns 30 anos ou algo assim. Era estudante e estava a ler poemas difíceis, poemas de Herberto Helder, poemas de poetas que não eram, na altura, muito conhecidos. Eu lembro-me que esta cena se passou na Guarda, em pleno inverno da Guarda, que já não é muito propício ao calor humano. E, portanto, estávamos todos ali constrangidos, inquietos, mas fazia parte de um pequeno espetáculo em que entravam várias pessoas e pronto, e lá, vacilantemente, lá desempenhei as funções.
minha timidez é uma timidez um pouco ousada, às vezes, não é? É uma timidez de não gostar muito de me expor, de estar cá no meu mundo e não ter necessidade de me expor. Mas é evidente que, a partir do momento em que publico, pronto, estou lançada para a frente e, portanto, tenho que assumir essa publicação. Poderia esconder-me, publicar só e nunca aparecer, mas acho que isso também é um pouco de desrespeito para com quem lê e acho que é um pretexto para me forçar a sair de um casulo que não faz sentido, porque as pessoas normalmente são simpáticas, são amáveis, estão à espera que quem produz alguma coisa fale com elas de forma normal, não do alto de uma cátedra ou de uma torre de marfim. Um poema não são versos, não são versinhos, não é? Porque temos que ter um filtro muito grande, não interessa a ninguém, temos que ter uma distância para perceber se aquilo funciona ou não. Escrever sobre poesia é muito difícil, a crítica sobre poesia eu acho que é muito difícil, porque ou estamos a transcrever, ou estamos a interpretar, ou estamos a propor grandes tiradas filosóficas. É difícil, muito difícil fazer crítica de poesia. Impossível é diferente de difícil. Difícil é alguma coisa que dá trabalho, mas que se consegue fazer. Impossível é qualquer coisa que nem vale a pena, está fora do nosso alcance. Quando eu acentuo a dificuldade, é para dizer que não é qualquer coisa que sai, mas é qualquer coisa que pode ser trabalhada e que pode vir a dar um fruto. Eu não queria muito romantizar a imagem do poeta, não quero mesmo, porque não é essa a minha perspectiva, mas é um pouco a ideia do poeta como um ser, como alguém que anda um bocadinho distante do resto das pessoas e, portanto, não se apercebe da realidade. Quer dizer, está tão atento, isto é uma contradição, está tão atento à realidade e, ao mesmo tempo, não tem muita noção da realidade. E então, por ir a pensar num verso ou por ir a pensar numa toada, pode, de repente, atropelar alguém, de repente arriscar uma coisa que pode ser salvífica ou pode ser nociva, como a poesia.